A Fundação Dom Cabral, em parceria com o Fórum Econômico Mundial, divulgou o relatório sobre o futuro do crescimento de 107 países. Futuro do crescimento. Quer dizer, é um relatório que muda um pouco a maneira de ver isso. Não é mais aquele ranking, quem é que cresceu, quem não cresceu. É quem está olhando para as formas de crescimento, para as fórmulas, digamos assim. O Brasil ainda precisa avançar muito. Formação de capital humano e em tecnologia. Confira primeiro a reportagem de Saulo Tiossi. O Brasil recebeu as melhores pontuações em áreas já bem avaliadas, dentro e fora do país. Nota máxima em recursos hídricos e na produção de alimentos. Da mesma forma, os piores indicadores são deficiências históricas. Nota 0 para desigualdade econômica e apenas 11 de 100 no acesso aos serviços bancários. O Fórum Econômico Mundial publica o relatório de competitividade global desde 1979. Desta vez, incertezas provocadas por crises que vão do clima até a geopolítica mudaram a metodologia. O foco passou a ser na qualidade e na direção do crescimento, e não mais na classificação dos países, como era feito antes. Com PIB de paridade de poder de compra em torno de 16 mil dólares per capita, o Brasil foi incluído no relatório como de renda média alta. Mas a fragilidade na formação de capital humano aparece entre as principais barreiras do desenvolvimento. As empresas foram alertadas para a necessidade de investir no upskilling, o aperfeiçoamento de competências já existentes, e no reskilling, a aquisição de novas habilidades. Isso porque o país teve nota baixa no quesito de treinamento de pessoal, indo na contramão da pesquisa sobre o futuro do trabalho de 2023, prevendo que 44% das habilidades dos trabalhadores por aqui devem sofrer alterações nos próximos 5 anos. 60% da força de trabalho atual vai necessitar de treinamentos. Outro ponto de atenção está no ambiente tecnológico, com nota média de 37. A deficiência nesta área, segundo o relatório, reflete em outras, como a baixa exportação de serviços avançados, que corresponde a apenas 1,5% do PIB, além do registro de patentes e marcas. Enquanto os Estados Unidos tiveram quase 50 mil novas patentes nos últimos 3 anos, o Brasil teve apenas 480. Deixa eu aproveitar agora para começar a nossa conversa. Deixa eu apresentar aqui o professor Hugo Tadeu, é diretor do Núcleo de Renovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Hugo, muito obrigado, em primeiro lugar, pela disposição de participar da nossa roda. Meu boa noite, já na sequência. E eu fiz a lição de casa, li o trabalho que vocês apresentaram, divulgaram mundialmente hoje. E a minha impressão assim, inicial foi a seguinte: vocês destacam o Brasil como possuidor de extraordinária potencialidade, um país realmente com alguns fatores que o tornam que o colocam numa posição muito favorável de crescimento, mas as fragilidades acabam anulando isso? Olá, William. Boa noite a todos. Alegria imensa, né, voltar aqui e falar com vocês. Hoje, mais cedo, eu fiz uma analogia em relação ao nosso estudo, como se o Brasil, como se a gente fosse uma empresa que fatura muito, mas que tem uma margem de contribuição baixa. Ou seja, a gente não está gerando riqueza para o longo prazo, muito mais preocupado em relação àquilo, como se fosse o pagar a conta de todos os dias pela realidade, ou seja, da organização, como se assim fosse o Brasil. E o relatório ele é tão quanto claro e evidente, né? Eu acho que a gente está muito preocupado em discutir políticas públicas, gasto público, quando, na verdade, a gente deveria ter um olhar muito mais claro para a inovação, para a formação de mão de obra e para a adoção de tecnologias, né? Eu acho que o mundo moderno ele é tão quanto também claro e evidente para a gente poder entender que a gente tem uma série de desafios relacionados à sustentabilidade, às mudanças climáticas e entre tantos outros fatores. Então, nada melhor do que discutir essa agenda, né, de formação de mão de obra e também o papel importante, né, da ciência, da tecnologia e de geração de riqueza para esse longo prazo. E mais importante, né, o relatório que foi divulgado hoje com o próprio Fórum Econômico Mundial, ele tem uma preocupação não para 1 ano, não para 2 anos, mas para daqui a 5, 6, 10 anos. Então, se a gente quer ser um país relativamente rico, eu acho que a gente deveria olhar para esse documento e entender o quanto que a gente deveria fazer dessa agenda e desse dever de casa para suportar esse potencial que o Brasil tanto tem. É isso.
Hugo, boa noite, a Thaís Herédia falando aqui. Eu e o William, a gente estava comentando aqui, ficamos muito impressionados com esse dado sobre o treinamento necessário da mão de obra brasileira. Nós já conversamos em outras situações para falar dessa enorme lacuna da preparação do capital humano no Brasil. Eu queria te ouvir o seguinte, quanto isso nos consome de força para alcançar algum desenvolvimento nos próximos 5, 6, 10 anos? Porque quando a gente pensa que 60% dos trabalhadores brasileiros, diante do desafio digital e tecnológico, vão precisar de treinamento, eu não consigo enxergar no setor privado, no setor produtivo, nem capacidade financeira e nem orientação de como fazer isso, né? Então, eu queria entender o quanto que isso vai consumir de potencial de crescimento do Brasil. Thaís, de novo, prazer imenso falar com você. Eu acho que esse assunto demanda planejamento. Se a gente olha, por exemplo, para o Canadá, para a China, para Israel, para os Estados Unidos, todos têm um plano de Estado. E esse plano passa, como a gente já conversou no ano passado, sobre uma indução de investimento público para suportar esse tipo de agenda. Eu acho que a gente não tem que ter nenhum viés de alguma visão que seja contrária a essa pauta, para a gente conseguir, então, ter essa formação de mão de obra. Além disso, acho que é importante também trazer uma perspectiva que anda um pouco enviesada para o debate sobre educação, porque é muito comum os especialistas em educação só olharem para a educação superior. Eu acho que a gente deveria ter um olhar para trás. O quanto que a gente tem formado, que é o que o próprio relatório, esse agora, o Futuro do Crescimento, bem como o relatório anterior que a gente fala sobre competências de mão de obra, o quanto que a gente olha para a educação básica, que é aquela educação, se vocês me permitirem, né, tipicamente que forma o estudante para o Enem, ou seja, para fazer provas, né, o quanto que a gente está discutindo a inclusão de soft skills e hard skills na formação desses alunos. Se eu fizesse uma comparação rápida, na Dinamarca, por exemplo, que é um país que está muito bem avaliado no relatório, desde os seus 12 anos de idade, as crianças têm formação em tecnologias no que a gente chama de STEM, né? Que é a portuguesando aí para ciência, tecnologia, matemática, engenharia. Além da própria formação, se eu pudesse até avançar para outros assuntos, para as questões relacionadas a conhecimento em finanças, que é um dos indicadores do fórum, que a gente tanto também bateu na tecla, sobre inclusão financeira para gerar riqueza. Então, a gente deveria ter um olhar para a educação básica, a gente deveria ter um olhar para aquilo que já foi educação técnica, que a gente demanda, né, gente que entenda dessas novas tecnologias. E, por outro lado, na perspectiva de Fundação Dom Cabral, até porque eu atuo liderando a área de inovação da Fundação, a gente também tem conversado muito com executivos de primeira linha para eles entenderem, sim, a importância do investimento. Quando a gente olha, por exemplo, um dado que para a gente é muito importante, o número de horas em média, que as empresas brasileiras têm alocado para a formação de mão de obra é algo em torno a 20 a 30 horas ano. Estados Unidos, entre 80 a 110 horas ano. Ou seja, se a gente quer realmente fazer uma transformação, tanto pela educação básica, pela educação técnica ou pela educação superior, quem sabe até pela educação profissional, isso vai demandar planejamento, isso vai demandar investimento e, fundamentalmente, escolhas. Porque se eu falo, por exemplo, para a questão da engenharia, a gente tem que ter mais doutores que entendam desse aspecto da engenharia, mas não só pelo conhecimento técnico, mas que esse conhecimento técnico vire riqueza, ou seja, formação de empresas para impactar o mercado. Então, acho que esse assunto não é só um assunto do investimento da empresa, mas é um assunto de formulação de políticas para impactar essa agenda como um todo do crescimento e o que a gente está batendo na tecla aí do relatório. Não sei se você quer entrar nesse momento, Lorival, ou você, Daniel, senão eu tenho mais uma pergunta para o Hugo. Vai em frente. Tá. Hugo, a minha pergunta é a seguinte. A um determinado momento do texto que vocês divulgaram hoje, vocês mencionam os fatores clássicos que até aqui nos ajudam a entender por que alguns países que eram muito pobres ficaram ricos, como por exemplo a Coreia do Sul. Então, os fatores clássicos são formação do capital humano, uma ajuda estatal em pesquisa e desenvolvimento em determinados setores considerados estratégicos, formação do capital humano, investimento, educação e por aí vai. Agora, vocês acrescentam algo que me parece muito preocupante. Vocês dizem isso não explica tudo. O diferencial essencial na linguagem de vocês é gestão pública? Não é necessariamente gestão pública, William. O que a gente está pedindo é uma cooperação maior entre a iniciativa privada com a gestão pública. Se a gente olhasse para todos esses países,
todos eles tiveram o Estado como indutor do crescimento, ou seja, teve o Estado para alocar recurso e teve o Estado para fazer planejamento com as empresas, né? Até porque nenhuma empresa privada que eu conheça vai fazer investimento se não tiver um espaço propício para isso, ou minimamente um custo de capital que seja favorável para tanto. Então, a agenda que a gente está batendo na tecla, que não é uma agenda de 2024, eu particularmente tenho falado disso tem mais de 10 a 15 anos. Se a gente não tiver uma cooperação entre setor público com a iniciativa privada, sem uma agenda de curtíssimo prazo, a gente não vai fazer a transformação. E, aliás, o Brasil tem casos repletos que não são recentes, né? Porque eu poderia voltar aqui na década de 70, quando a gente teve o PAEG, que foi um programa super importante para fazer desenvolvimento do setor industrial, e que gerou Usiminas da vida, que gerou Vales, que gerou outras tantas companhias, a própria Embrapa, e veio dessa conexão, né, de trazer conhecimento de fora, de ter investimento e que, consequentemente, isso virasse mercado privado como um todo. Eu acho que essa agenda não é nova, como diz um colega economista conhecido, mas sem citar o nome, né? No Brasil até o passado é incerto, né? Parece que a gente insiste em querer não aprender com as agendas de crescimento, que a gente já sabe como fazer, porque talvez a gente tenha preocupações mais de curto prazo, como eu disse aqui no início, né? Preocupações com a qualidade do gasto, com as contas públicas, etc., mascarando um pouco a necessidade por uma visão mais de longo prazo. Daniel está me pedindo a palavra. Eu tenho uma pergunta para o Hugo. No material que a Fundação Dom Cabral distribuiu à imprensa mais cedo, existe ali um trecho que diz o seguinte: o que ainda precisa ser resolvido. Tem um ponto que não me surpreendeu, que é o desenvolvimento ali, propriedade intelectual, patentes, registro de patentes como um todo, porque todos os governos últimos, governo Dilma, Temer, Bolsonaro, já o governo Lula de novo, tem programas para reduzir o tempo médio de registro das patentes e não consegue entregar. Esse tem sido histórico, então não me surpreende. O que me surpreende é um fator ali que precisa ser resolvido, que vem logo abaixo, que é maior inclusão no sistema financeiro. A minha surpresa é porque a gente tende a imaginar o Pix como um advento que incluiu muito. E em que pese toda a concentração bancária existente no Brasil, a gente teve um avanço também das fintechs nos últimos anos que pareceu bancarizar muita gente. Você ajuda a explicar um pouquinho mais sobre isso, Hugo, por favor? É fácil de explicar. Quantidade de conta aberta não significa quantidade de dinheiro movimentado. Eu acho engraçado quando a gente olha os dados das fintechs ou das empresas ditas de tecnologia do setor financeiro, elas têm um argumento da quantidade de contas abertas e que isso é um ativo para essas organizações. Porque a gente está preocupado com o volume de capital que está sendo movimentado por essas organizações. E quando a gente faz uma avaliação da quantidade de dinheiro pela quantidade de gente que tem participado do sistema financeiro, essa quantidade é muito menor em relação a países desenvolvidos. Então, o que a gente está muito preocupado, além de tudo que a gente já conversou aqui sobre inovação, sobre patentes, sobre ciência, tecnologia, etc., o quanto que o país fica mais rico, porque a nossa preocupação não está no PIB em si, porque se a gente olhar esse dado, o país está lá entre as 20 maiores economias do mundo, mas a gente está preocupado com a inclusão e com a renda per capita. E nesse caso específico, os países que são sim os mais ricos, eles têm um sistema financeiro, uma inclusão de pessoas, pelo simples fato dessas pessoas terem uma renda maior, que não é o caso que a gente tem observado aqui no Brasil. Então, eu acho que é importante olhar, inclusive, para esse sistema financeiro, porque tem um indicador que está no relatório, que é sobre possível risco e default dessas organizações financeiras. Isso é fácil de explicar. É só olhar, por exemplo, a questão das agências de risco, né, ou de rating, que todas elas têm falado já há algum tempo da necessidade dos bancos ou do sistema financeiro brasileiro, da gente ter um pouco mais de colchão para esses supostos choques externos, né? Então, acho que é importante a gente discutir de novo, não é a quantidade, porque se eu olhasse para as fintechs, elas vão dizer, sei lá, fintech A, B, C ou D aqui na minha cabeça, que elas têm X milhões de clientes. A pergunta talvez seja outra, né? O quanto que esses X milhões de clientes movimentam de recursos financeiros e o quanto que isso significa empréstimo, financiamento, etc., para suportar crescimento. Então, acho que a pergunta está muito mais na qualidade do que necessariamente na quantidade do que aí está sendo exposto. Eu vou só fazer acrescentar uma coisa aqui interessante, essa coisa da inclusão financeira, que também me chamou a atenção, Hugo, que é uma diferença enorme, né? Eu costumo dizer, banco ganha dinheiro, cooperação de crédito, e o país enriquece
com o serviço do crédito, com o serviço bancário. Então, nós passamos talvez tenha precisado passar pela primeira etapa, que era da inclusão, o auxílio emergencial lá na pandemia e depois o Pix, conseguiram botar muita gente para dentro do sistema, mas gente que ainda não tem capacidade suficiente nem para operar e nem para demandar serviço financeiro e, portanto, procurar formas de financiar seus desejos de consumo e seus planos ao longo da vida. Hugo, eu vou trazer o nosso analista internacional, Lorival, para a conversa com a seguinte observação. Vocês criaram uma categoria, que vocês chamaram de ecossistema tecnológico, que inclui não só os fatores conhecidos, clássicos, como inovação, pesquisa e desenvolvimento, mas também levam em conta ambiente de negócios, levam em conta quanto é que as novas empresas estão empenhadas nisso. Na comparação internacional que eles fazem, fica patente, por exemplo, para mim, que estava lendo o relatório, que o Brasil está perdendo compasso em relação a outros mercados emergentes, Lorival. Sim, isso é notável, né? É notório que o Brasil ele não está mal na fita só em relação aos países desenvolvidos. Ele também está sendo deixado para trás por países que eram comparáveis, né? Que são comparáveis. Tem os casos, né? Coreia do Sul, que 30 anos atrás a gente tinha uma renda per capita bem maior do que a da Coreia do Sul. Hoje ela nos ultrapassou facilmente, e principalmente por causa da educação. Estive várias vezes na Coreia do Sul. Qualquer economista que você pergunta, eles falam, não, fundamentalmente a gente cresceu sem aumentar a desigualdade graças à educação. Isso é conversa de economista na Coreia do Sul, né? E não de pedagogo, educador, assim por diante. Mas a gente tem o Chile, o próprio México, né? Em vários indicadores estão melhores, graças, por exemplo, ao livre comércio, né? A competição, os países que se especializam em algumas frentes da indústria, do serviço, que foi citada aí a questão do serviço e tal, e aí eles têm incentivos, né? Para melhorarem a sua capacitação. Se você não tem competição, se você é totalmente protegido e não existe uma porta de saída para essa proteção, você não tem incentivos econômicos para fazer essa transição, né? Então, o próprio Uruguai aqui, pequeno país, mas que se especializou em logística e tal, né? Então, você tem aí uma série de exemplos desse tipo que mostram que a gente está totalmente sem rumo no Brasil, né? E a educação, até mesmo se as empresas tivessem no Brasil um maior investimento de capacitação, elas teriam que enfrentar o problema da falta da educação básica. Quem não tem educação básica, tem uma educação muito fragilizada, problemas de saneamento na infância, de saúde, que vão impactar sobre a capacidade cognitiva, lá na frente a empresa terá um ônus muito forte para correr atrás desse prejuízo também. Hugo Tadeu, a gente devia fazer o programa inteiro sobre isso, dada a relevância do tema. Tivemos também outro tema muito relevante, horroroso, que foi o que começamos essa edição, que foi o crime organizado. Eu tenho um minutinho, queria fazer uma pergunta final para vocês. Vocês mudaram a forma de apresentar o trabalho. Vocês passaram a apresentar o trabalho que vocês fazem como crescimento do futuro. Vocês querem jogar o foco para outra coisa. Não no ranking, quem cresceu melhor, quem cresceu pior, quem foi bem aqui, quem foi ali, mas quem está pronto para um crescimento do futuro. O Brasil está? William, eu diria que ainda não. Não categoricamente, mas acho que ainda não, porque a preocupação que a gente tem tido com o relatório é uma preocupação para entender a qualidade do nosso crescimento. Eu podia ser aqui um economista clássico, ortodoxo ou não, para falar, olha, o PIB do Brasil cresce razoavelmente, a per capita cresce razoavelmente, mas quando a gente olha para os 4 principais pilares do nosso relatório e, essencialmente, quando a gente faz uma análise dos arquétipos, para quem nos escuta, arquétipo significa o seguinte, a gente classificou os países por perfil de comportamento. Então, o Brasil está naquele típico perfil de comportamento de país ainda subdesenvolvido. Então, se a gente não atentar para o potencial da inovação, chamando atenção para a qualidade dessa inovação, não é a inovação que eu chamo de festim, mas é a inovação que demanda P&D, custo de capital, investimento e capital intelectual.
E se a gente não entender que a economia, nesse atual momento, por tantas crises climáticas, etc., que a gente está passando para o momento da manufatura, como diz um colega professor, para a mentifatura, que é, ou seja, a importância do capital intelectual para suportar o que a gente está aqui discutindo, eu acho que a gente vai passar ainda alguns programas aqui com vocês discutindo esse relatório, porque eu acho que a gente tem uma tarefa e a gente precisa gerar prioridades por aquilo que a gente está chamando de longo prazo, para o país ser um país, ou seja, mais rico. Sempre bem-vindo, Hugo. É a nossa ambição aqui no programa a gente tratar desses assuntos que a gente considera que tem grande relevância para a nossa sociedade. Eu queria agradecer a sua disposição de participar da nossa roda e dar meu boa noite a você, Hugo Tadeu, professor e diretor do Núcleo de Inovação e Empreendedorismo da Fundação Dom Cabral. Obrigado.